Fala pessoal, dando continuidade aqui, tá certo? Aula de História. Vou tentar não ser tão demorado quanto a de Português. E vamos lá. Para começar, correção da atividade de História. Mais uma vez, lembrando, se alguém não tiver feito ainda essa prova, já não vai estar mais no sistema, vocês não vão mais conseguir acessar, tá certo? Que eu vou fechar o formulário. Por isso, né, se alguém não fez ainda, eu vou colocar lá o aviso no grupo antes de mandar esse vídeo para que a pessoa possa fazer. Seguinte, pessoal. Vamos corrigir, rapidão, ó. Questão 1. Marquem alternativa incorreta sobre o período paleolítico, né? Conhecido como o mais antigo período da pré-história, quando os seres humanos estavam começando a se desenvolver. Ó. É conhecido como Idade da Pedra Lascada? Sim. Por quê? Porque era só o que o ser humano sabia usar, era pedra. Não sabia fazer outra coisa, só pedra. E assim, claro, outras coisas, tipo osso, madeira, mas a gente não construía instrumentos ainda. Não sabia lapidar, construir uma coisa bem mais bem feita. Não sabia. Ó. B. Utilizavam pedra, madeira, ossos e chifres. Verdadeiro, né? Mas como eu falei, não era bem feito. Tipo, eles pegavam assim do jeito que estava no chão. Achava um pedaço de pau, pegava. Não construía nada com isso. C. Aconteceu há cerca de 12.000 anos. Sim, verdade, faz muito tempo. E D. Os grupos humanos eram agricultores e criavam animais. Falso. Não sabiam ainda agricultura naquela época, não sabiam cuidar de animais, eles só caçavam, não tinham criação. Então a resposta certa é a D, que é a resposta errada, mas é o que a gente quer, a resposta errada. 2. O período neolítico e a idade dos metais trouxeram muitas inovações para o modo de vida dos seres humanos. Marque a alternativa em que não tem uma dessas invenções. Ó. Vai ter que marcar a que não é do período neolítico e nem do período dos metais. Ó. Prática de agricultura e domesticação de animais? Sim. Foi só no Neolítico que começaram a criar animais e plantar. Desenvolvimento do trabalho com metal? Sim, claro. Idade dos metais é na época que o ser humano aprendeu a usar metais. Criação das primeiras formas de escrita? Não, demorou um pouco mais para isso, certo? Né? Demorou... Ó, a pré-história é o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais, quando não tinha escrita. Quando começou a aparecer escrita, só foi muito tempo depois. Já não era mais neolítico, nem idade dos metais. Então a resposta é a C. E começaram a fabricar tecidos? Sim. Foi no neolítico que apareceram os primeiros tecidos. Eles até começaram a criar ovelha para pegar lã, começaram a usar algodão e tal. Próxima. Marque a alternativa correta sobre os utensílios e ferramentas dos períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A correta. No Paleolítico se usavam ferramentas de metal? Falso, né? No Paleolítico é o que não sabiam usar metal. Não tinha. No Neolítico se usavam utensílios de cerâmica para guardar alimentos? Sim. Lembra que foi no Neolítico que começaram a ter agricultura e com a agricultura tinha muita comida. Aí eles começaram a criar onde guardar essa comida, não ia deixar no chão. Foi nessa época que criaram os potes, né? A cerâmica. Ó, C. Na Idade dos Metais se desenvolveu o trabalho com pedra polida? Não, pedra polida é neolítico, não é a Idade dos Metais. E no Paleolítico foram criados arados para agricultura? Falso, né? A gente já viu lá em cima que no Paleolítico não tinha agricultura, ninguém sabia plantar ainda. Só foram descobrir no Neolítico. 4. Marque a alternativa verdadeira sobre os locais para os grupos humanos preferiam utilizar para construir suas moradias. Gente, essa é muito fácil. Eu nem lembro se alguém errou essa, ó. Locais próximos a desertos, pois não tinha animais ferozes? Falsos. Lugar perto de deserto não ia ter comida, não ia ter como viver. Locais próximos a montanhas de gelo, para proteger do calor? Falso. Se é um local próximo de montanha de gelo, vai ser muito frio também. Ninguém quer viver no frio, só se não tiver como fugir de lá. Locais próximos a rios, para ter água, peixe e transporte em barcos? Verdadeira. A gente precisa de água para tudo, para plantar, para tomar banho, para irrigar nossas plantações, para cozinhar, para dar para os animais, para a gente beber, ou seja, tem que ter água. E a D, locais próximos a cavernas, pois gostavam dos ursos e lobos. Gente, os ursos e lobos eram animais ferozes, atacavam os seres humanos, eles não queriam ficar perto deles, então, falsa. 5. Marque a alternativa verdadeira sobre a Revolução Neolítica, que foi aquela época em que começou a a agricultura dá muito alimento, os seres humanos começaram a nascer muito, porque tinha muito alimento e ficava muito fácil de poder viver, ó. O desenvolvimento da agricultura gerou a diminuição da população? Falso, gente. A população era pouca antes, que não tinha comida, eles tinham que sair procurando comida para viver. Com a agricultura, os seres humanos começaram a ter muito mais gente. Falso. Nessa época, os grupos humanos se tornaram cada vez mais nômades. Falso.
Se tem a plantação, se tem agricultura, se tem criação de animais, o ser humano não quer mais sair por aí procurando. Pode ficar quietinho cuidando das suas plantações. A B é falsa. C. Olha quem subiu aqui. As aldeias não ajudavam as outras aldeias. Cada aldeia era independente entre si. Falso. Lá no texto fala muito bem isso, que as pessoas trocavam alimentos entre elas, faziam comércio. Até na época que tinha assim, alguma guerra, alguma disputa, algumas aldeias maiores ajudavam as menores. Essa é falsa. D. Nessa época surgiram novas formas de organização política, pois com as formações das aldeias as pessoas precisavam de liderança. Verdadeiro. Antes não tinha negócio de política, porque o pessoal, cada um vivia só com sua família e saíam procurando comida quando acabava. Agora que tinha aldeias, todo mundo ficava quietinho, foi começando a surgir esse negócio de política. Alguém tinha que mandar, alguém tinha que governar. Se cada um fosse viver por si, não ia dar certo para a vida em sociedade, tá? Resposta D. 6. Marca a alternativa correta sobre esse local, o Vale do Indo. Ficava nas regiões onde se localiza o Paquistão, o Afeganistão e a Índia. Sim. Nessa região havia uma cidade muito sofisticada chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia não era uma cidade, era uma região muito grande. A cidade mais desenvolvida do Vale do Indo não era planejada? Falso, ela era planejada sim. E nessa região não existia. Gente, existia um grande rio lá, o Rio Indo. Por isso que chama Vale do Indo. Essa é falsa. Vai lá. 7. Tô indo rápido, porque tem outra coisa pra fazer, ó. O aumento populacional fez que as pessoas se organizassem em aldeias e cidades. Marca a alternativa incorreta. Vamos lá. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de família que compunham os clãs. Sim, né? Os chefes dos clãs eram quem organizava, que cuidava da organização. Ó. A reunião de muitos clãs formavam tribos que tinham um líder político e religioso. Também é verdadeira. Ah, desculpa, gente. Essa é para procurar a incorreta. Essa aqui também é verdadeira. Tem duas verdadeiras já. A produção agrícola era feita para produzir somente o alimento necessário à população. Falso. Estava lá no texto que a produção agrícola servia para produzir o alimento e também para comércio. Ó, começou a surgir o comércio. Então essa é errada. E a D. O trabalho e as funções de cada indivíduo eram distribuídos de acordo com a origem. Verdadeiro. Pessoas de origem da família do chefe tinham um tipo de trabalho e as pessoas mais pobres tinham outros tipos de trabalho. Foi nessa época que começou a surgir essas classes sociais também. 8. Veja as informações a seguir e marque V ou F, depois marque a alternativa com a ordem correta. Ó, vamos lá. Cultura material é o conjunto de objetos que dão significado à vida das pessoas. V, verdadeiro. Os antigos egípcios fizeram muitas esculturas de gato porque se considerava um animal sagrado. Verdadeiro. Ó, falando em animal sagrado tá aqui, ó. Quer participar da aula? Você sentou aqui. Vamos lá. Corrigindo aqui junto. 2V, VV. Próximo. As formas das construções arquitetônicas e dos utensílios empregados não guardam marcas de necessidades. Olha o que está dizendo aqui, gatinho. Falso, pessoal. Isso é falso. Ó. Tem V, V e F. Tá bom? Vamos lá. Próximo. O povo fenício se dedicava principalmente à guerra. Falso. Eles se dedicavam ao comércio. Eles não gostavam de guerra. Eles construíram grandes barcos, as galés, para poder se deslocar, para poder comercializar com outros povos. Então essa é falsa. E a D. Na região em que os fenícios viviam, era muito importante se dedicar à navegação. Por isso, eles aproveitaram os recursos naturais das áreas montanhosas. Verdadeiro. Eles usaram muita árvore que tinha lá para poder construir seus barcos. Então, ficou VVFFV, que é a B. Pronto? E a 9. Procura a alternativa correta sobre o desenvolvimento da escrita. Vamos lá. Os sumérios foram inventores da escrita cuneiforme. Pera aí, essa eu não sei decorar, eu vou abrir aqui no livro. Vamos lá. Os sumérios foram os criadores da escrita cuneiforme, é verdadeira. Pronto, essa é verdadeira. Foram os sumérios que criaram a cuneiforme. Ó. As primeiras formas de escritas conhecidas se desenvolveram há cerca de 6.500 anos. Falso. Foi há cerca de 5.500 anos. C. A escrita dos egípcios era utilizada por todos os cidadãos. Falso. Eram só os profetas, eram só os líderes sagrados, as pessoas mais importantes que podiam aprender a escrever. Os mais pobres não podiam. E D. Os fenícios utilizavam um tipo de escrita em hieróglifos. Isso é falsa também, porque os fenícios utilizavam um alfabeto. É parecido com o que a gente usa hoje, tá? Não era em hieróglifo, não era em desenho, era em alfabeto. Vamos lá. Gente, depois da correção, deixa eu ver aqui, tá com tempo ainda, nós temos conteúdo novo. Hoje nós vamos começar a unidade 2. Os primeiros núcleos populacionais. Nós já falamos um pouquinho sobre a construção das aldeias e agora vamos se aprofundar mais nisso. Para começar, ó, aí na página 42, tá certo?
tem aí as ruínas da antiga cidade de Palmira, fundada há 4.000 anos. Era um importante centro cultural e ponto de parada das caravanas das rotas comerciais. Atualmente, a cidade tem sido palco de disputas no Oriente Médio e muitos dos vestígios arqueológicos foram destruídos. Tá aqui, ó. Era uma grande cidade, hoje só tem as ruínas dela, ó. Só os restos, mas dá pra ver um pouquinho, né, de como eram as construções. E assim, pessoal, tem aqui um trechinho para conversar. Hoje, a maioria das pessoas vive em cidades que têm muitas características em comum. O desenvolvimento do espaço urbano tem uma longa história que começou há milhares de anos. Observe a imagem da antiga cidade de Palmira. Os objetos encontrados nesse sítio arqueológico e suas ruínas revelam importantes características da vida cultural, ou da vida social e cultural dessas cidades. Mais uma vez falando sobre a cultura material, que o tipo de objeto que as pessoas usavam mostra como era o modo de vida. Porque, ó, nessa época, não tem como a gente saber como era o modo de vida deles. Não tem celular, eles não gravavam vídeo, não tem o YouTube pra gente ir lá e ver sobre a vida das pessoas. Não tem, ó, não tem nada, só as ruínas. Mas a gente acha algum objeto já pra saber, a vida deles era desse tipo. Lembra que a gente já fez uma atividade sobre isso, pessoal. E assim, tem aqui duas questõezinhas, vocês vão começar respondendo elas, tá? Coloque assim, página 43, questão 1, responde, questão 2, responde. Virando a página, deixa eu virar a página aqui. Temos um textinho sobre os primeiros núcleos populacionais, tá certo, pessoal? Tem assim, ó. Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico, quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários e passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. O que é sedentário? Quer dizer que a pessoa não anda tanto, já pode ficar mais parado, tá? Hoje em dia é até uma palavra ruim, falar que a pessoa é sedentário, quer dizer que a pessoa não faz exercício físico, fica só parado, comendo, engordando, sem fazer nada. Isso é ruim. Mas naquela época, ser sedentários era uma coisa boa, porque o ser humano não tinha mais que sair todo dia. Imagina, todo dia você tem que acordar, mãe, tô com fome, tá bom? Calma aí. A mãe pegava um arco e flecha, uma lança, tinha que ir pro meio do mato, matar algum animal para trazer pra você poder comer. Gente, que trabalho. Hoje em dia, mãe, tô com fome, tá bom, pega um pão aqui, bota alguma coisa aí, né? Ou então vai ali no mercado e compra. Olha que coisa boa, né? Na época, começou o sanitarismo, era algo bom, que o ser humano começou a poder ficar mais tranquilo, cuidar mais de si mesmo, ter mais comida disponível, porque às vezes o cara saía para caçar e não achava nada, ficava com fome. Hoje em dia é mais difícil isso acontecer, graças à agricultura. Olha só. A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo, né? Próximos aos campos para poder a comida ficar mais perto. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as construções também serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez. Ó, antes, no inverno, todo mundo tinha que ir embora para procurar outro lugar para viver, que no inverno era frio, a pessoa ou morria de frio ou morria de fome. Com as cidades, não tem mais isso. Tá todo mundo dentro de casa, guarda comida ali para a época do inverno e todo mundo sobrevive. Além de proteger, já li isso. Esse processo deu origem às primeiras aldeias. Elas eram autossuficientes, pois além de trabalhar no campo, as pessoas produziam suas próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. O que é autossuficiente? Quer dizer que não precisa de mais ninguém. As primeiríssimas aldeias eram autossuficientes. Mas, professor, peraí, você falou lá na correção da prova que não era. Calma, que aqui, ó, lá nós falamos muito rapidinho sobre as aldeias. Nós já começamos falando das primeiras e as outras maiores que surgiram. Agora a gente voltou para as primeiras mesmo. As primeiríssimas eram autossuficientes. Mas depois, com o crescimento, elas foram começando a negociar. Nesse parágrafo ainda não tinha comércio. Ó. As primeiras aldeias viviam só com elas mesmas, com suas próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Na região do Egito e Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Há cerca de 9.000 anos, na região da Anatólia, onde hoje se localiza a Turquia, existiam os núcleos habitados por milhares de pessoas. Como tem aqui os nomes dos núcleos urbanos, que eu não preciso pronunciar, certo? Porque afinal é em linguagem antiga, usada hoje na Turquia. Então, não precisamos saber, mas precisamos conhecer. Nesses locais havia casas e viviam cerca de 8.000 pessoas que conciliavam os trabalhos do campo, a caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupo, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Apesar de partilharem alguns hábitos, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes,
certo? E aqui tem um exemplo aqui do pessoal fazendo escavação em um desses centros urbanos, que eu tô tá aqui o nome embaixo, né? Para conhecer um pouco mais como funcionava. E assim, galera, depois dessa leitura, vocês vão responder essas 4 questõezinhas aqui, tá? Ó, tudo tem no texto, ó. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Tem lá no texto. Que funções tinham as construções das primeiras aldeias? Tem lá no texto, até comentei. Quais eram as principais atividades utilizadas? Também tem. E como você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções? Faça uma ilustração. Tem muitos colegas que não gostam de desenhar. Quem não quiser desenhar, pode escrever. Como você imagina, se eram grandes, se eram pequenos, se as casas eram feitas de quê, se tinha muita gente, vocês podem escrever. Ou se quiser também, quem achar mais divertido, pode desenhar. E assim, ó, continuando. A formação das primeiras cidades, certo, pessoal? Essa parte eu não vou fazer a leitura, porque nosso vídeo aqui já está em 15 minutos, tá bom? Muito longo. Mas vejam que aqui nós estávamos nas primeiras aldeias. Com o crescimento populacional, começaram a se juntar em cidades, ou seja, parte ainda maior. Aí vocês vão ler para responder as questões 5, 6 e 7. Beleza, galera? Bem simplesinho, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E são essas atividades de hoje, ó. As questões da página 42 e 43, as questões da 45 e essas questões da 47 até a questão 7, beleza? Valeu, pessoal. Desculpa o vídeo ter ficado muito longo também, que a gente tinha correção para fazer. Obrigado por ter assistido, boa sorte e nos vemos na próxima aula.